Estamos nos nossos 21 dias de jejum, a porta da salvação. E o tema de hoje, arrependimento e pedido de perdão. O entendimento do perdão dos pecados é que vai produzir saúde tanto em sua vida física quanto espiritual. Seus problemas emocionais e mentais são resolvidos quando você entende que foi perdoado e que agora você é justo e aceito diante de Deus. No último capítulo, falei de pedir perdão, mas agora quero avançar. Fui ensinado que eu precisava me arrepender com muita tristeza e contrição para ser perdoado. Então, diziam que, como nós pecamos todos os dias, eu precisava me arrepender também todos os dias de cada um dos meus pecados. Acredito que as pessoas que me ensinaram essa doutrina eram sinceras, honestas e queriam o melhor para mim. Ainda hoje, esse é o ensino prevalecente nas igrejas. Essas pessoas realmente creem na graça de Deus, creem no perdão pelo sangue, mas ensinam que depende de cada um o quanto de perdão vão receber. Por quê? Porque tudo depende de se arrepender. Isso realmente não está em linha com o Evangelho. Arrependimento e pedido de perdão são duas coisas diferentes. O que é arrependimento? Arrependimento significa mudança de pensamento, mudança de ideia, mudança de opinião. Significa afastar-se de algo e agir de forma diferente. A princípio, a palavra arrependimento nem está associada ao pecado. Por quê? Porque a Bíblia declara que Deus se arrependeu. Como Deus não peca, o arrependimento não está associado necessariamente ao pecado. Por isso, a palavra arrependimento é metanoia, que significa uma mudança de opinião, uma mudança de pensamento e ideia. É óbvio que nós crentes somos, sim, desafiados pela palavra de Deus a abandonar todo pensamento e toda prática pecaminosa. Alguns ensinam que o arrependimento deve vir junto com muita tristeza e choro. Para dizer a verdade, acho saudável chorar pelos pecados e alguns não fazem chorar mesmo. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, diz: Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, e a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Existem dois tipos de tristeza. A tristeza segundo Deus, que produz arrependimento para a salvação, e a tristeza do mundo, que produz morte. A tristeza do mundo o leva a morrer aos poucos em depressão. A tristeza de Deus é diferente. Ela produz mudança de vida. Então, se você crê que o arrependimento precisa vir acompanhado de muito choro e pranto, eu não me oponho. Nunca pense, porém, que somos perdoados porque choramos. Você é perdoado pelo sangue. Arrependimento é bom, mas pedir perdão é algo totalmente diferente. Pedir perdão pressupõe a ideia de que você não foi perdoado ainda. Por isso, você está pedindo, mas Deus já lhe perdoou em Cristo. Quando você pede perdão, está pedindo a Deus que mande do céu uma porção da purificação para lavar aquele pecado e, depois, quando pecar de novo, você pede que Ele mande novamente mais um pouco de sangue. E assim cotidianamente. Não há respaldo bíblico para agirmos assim. Todas as religiões têm o costume de pedir perdão dos seus pecados à sua divindade. Assim, quando você age dessa maneira, não está fazendo nada diferente do que qualquer outra religião. Todavia, se você ler as cartas do Novo Testamento, não vai encontrar nenhuma menção sobre pedido de perdão. Obviamente, pedir perdão é algo piedoso, mas não é um ensino apostólico. Afastar-se do pecado é correto sempre, mas por que você tem que pedir a Deus algo que você já tem? Não estou dizendo que não existem coisas que precisamos pedir a Deus. A Escritura é muito clara quando manda fazer conhecidas diante de Deus pela oração e súplica todas as nossas necessidades. Filipenses 4 e 6. Contudo, uma vez que Deus lhe dá um carro, você não continua pedindo por ele. Você já tem o perdão. Não precisa mais implorar por ele. Efésios 1 e 7 diz: No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Colossenses 1, do 13 ao 14, diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Remir ou redimir é comprar de volta. Quando você redime algo, está comprando aquilo de volta para você. O perdão dos pecados é o pagamento da dívida. Então,
você viu nesses 2 versículos que a redenção e o perdão vêm juntos. O texto diz que é algo que nós já temos. Não é algo que você precisa lutar para conquistar. Você já foi redimido e perdoado ao mesmo tempo. Você recebeu essas 2 coisas em Cristo no exato momento que creu e foi colocado nele. Agora eu lhe pergunto, você acorda todos os dias e pede para ser redimido? Você ora a cada manhã para ser salvo novamente? Não. Essa é uma questão que já foi definida em sua vida. Assim não faz sentido pedir para ser perdoado de novo porque você já foi. O que significa confessar? Muitos concordam que realmente não precisam mais pedir perdão dos pecados, mas dizem que ainda precisamos confessá-los. O que significa confessar? Significa reconhecer ou concordar com algo. Então, quando eu concordo com Deus a respeito de algo, estou confessando. Por exemplo, eu confesso que Deus criou o mundo. Eu confesso que Jesus Cristo é o Senhor. Eu confesso que traí meu cônjuge. Fazendo assim, concordamos com Deus a respeito de tudo o que Ele diz, mas nós não confessamos para obter mais perdão. Todo perdão de que você precisa por toda a sua vida já foi lhe dado na cruz. Portanto, o seu perdão não depende mais de confissões diárias. Nosso perdão está totalmente baseado na obra consumada da cruz. Por isso, você pode confessar o seu pecado admitindo-o diante de Deus. Isso faz com que alguns se sintam mais convictos do perdão. Mas sempre confesse declarando que já foi perdoado. Não pense que é a confissão que o purifica do pecado. Um católico tradicional vai ao padre para confessar os seus pecados porque acredita que é assim que ele é perdoado. O evangélico vê o católico indo ao padre se confessar e ri. Ele diz que aquilo é um absurdo. Não precisamos de um intermediário. Ele, porém, entra no seu quarto e faz a mesma coisa. Vai lá pedir a Deus perdão pelo pecado daquele dia. Qual é a diferença? A única diferença é que o católico conversa com o padre e o evangélico conversa diretamente com Deus. Mas o princípio é o mesmo. Os dois vão à igreja toda semana para um banho semanal. Transformaram o sangue de Jesus num tipo de um sabonete celestial. É um sabonete que usam periodicamente. Na verdade, os dois ignoram a obra consumada de Cristo. Então, qualquer sistema, seja católico, seja protestante ou evangélico, que não considera a obra consumada de Cristo, está no erro. Não existe nenhuma maneira de você obter mais perdão e purificação. Ou estamos em Adão e não somos perdoados, ou estamos em Cristo e somos totalmente perdoados para sempre. Hebreus 10, 14. Não há meio termo. Ninguém no planeta é parcialmente perdoado. E o que dizer de confessar nossos pecados a outra pessoa? Tiago não diz que devemos confessar nossos pecados uns aos outros para sermos curados? Tiago 5, versículo 16, diz: Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orais um pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Observe que Tiago não está dizendo que devemos confessar o pecado para sermos perdoados, mas para sermos curados. Às vezes, você está enfrentando uma luta com um pecado que o assedia. A orientação é que você procure um irmão em que confia e peça que ele ore por você. Então, o texto está falando de compartilhar lutas com os irmãos de confiança. Trata-se de compartilhar suas lutas com amigos de confiança e pedir-lhes que orem por você. Não tem nada a ver com obter mais perdão de Deus. Você foi projetado para viver em comunidade com outros irmãos e compartilhar lutas com eles. Todavia, compartilhar suas lutas não o torna mais perdoado por Deus. Isso simplesmente torna você mais guardado pelos seus irmãos. O que estou dizendo é que você pode, sim, confessar o seu pecado. Só não faça isso para ser perdoado. Faça porque já foi perdoado. Não é a confissão que traz o perdão. Eu sei que, em muitas ocasiões, o pecado pesa em nosso coração e temos dificuldade de superar a queda sozinhos. Em momentos assim, precisamos de irmãos que orem por nós e nos lembrem do tamanho do perdão. Infelizmente, muitos vivem avaliando o tamanho do próprio pecado. Evidentemente, existem pecados pequenos e grandes. Você pode ser tentado a pensar que seus pecados são muito grandes, mas a Bíblia foi escrita por assassinos. Moisés matou um egípcio de raiva,
e ele escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Davi colocou um cara na linha de frente de seu exército para garantir sua morte, a fim de que ele pudesse tomar a sua esposa. Ele escreveu os Salmos. O apóstolo Paulo ficou parado e deu calorosa aprovação ao apedrejamento de Estevão. Ele era um assassino e liderou o massacre do início da igreja. Paulo escreveu mais cartas do Novo Testamento do que qualquer outro. Então, é verdade que a Bíblia foi escrita por assassinos. Não importa quão grandes você pense que seus pecados são, Deus é muito maior do que eles, e Ele qualificou você por meio de Jesus Cristo. Não é uma questão de tamanho do pecado, mas do tamanho do perdão do sangue. Então, você vai continuar obcecado pelo tamanho dos seus pecados? Ou você vai obcecado pelo tamanho do seu Salvador? Tire os olhos de si mesmo. As pessoas que vivem o tempo inteiro confessando estão sempre conscientes de si mesmas. Perdem toda a espontaneidade na vida. Você não está aqui com a finalidade de olhar para si, mas de olhar para Cristo. Se você crer, será salvo. Existe uma heresia que tem se espalhado nesses dias. É algo que é pregado sutilmente e que vai contra a verdade do Evangelho. Esse ensinamento herético não glorifica Jesus, mas glorifica o homem. Estou falando sobre o ensinamento de como receber a salvação do Senhor. Aqui está o que eles nos dizem. Se você quer ser salvo, abandone os seus pecados e arrependa-se. Assim você será salvo. Você notou que Jesus nem é mencionado nessa fórmula? Eles dizem que arrepender-se dos pecados é a chave para ser salvo. Mas ninguém é salvo dessa maneira. O que significa abandonar os pecados? Significa parar de pecar. Isso é o mesmo que ser salvo pelas obras. Já não se baseia no que Jesus fez na cruz. Não se baseia mais no sacrifício de Jesus, que lhe dá um dom que o transforma. Muitos pensam que devem primeiro se tornar pessoas melhores e depois ser salvos. A verdade é que devemos ser salvos primeiro para então nos tornarmos uma pessoa melhor. Esse ensinamento afasta as pessoas de Cristo. Quando compartilho o Evangelho individualmente, frequentemente as pessoas dizem: acho que não sou capaz de viver uma vida cristã. Diante disso eu pergunto: o que você acha que significa ser salvo? E elas respondem: você tem que parar de fazer isso e fazer aquilo. Mas, meu amigo, se você pode parar de fazer isso ou aquilo por si mesmo, qual foi a necessidade de Jesus ter vindo e morrido na cruz? Se você tem o poder de parar de pecar e parar de fazer o que o destrói, se você é capaz disso, então por que Jesus veio? A verdade é que ninguém pode parar o pecado em sua vida por si mesmo. Você não pode. A única coisa que você pode fazer é aceitar a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal. E esse presente vai mudar você de dentro para fora. O mundo precisa ouvir o perdão dado na cruz, mas nós fizemos do arrependimento uma barreira entre o pecador e Deus. Colocamos o arrependimento em primeiro lugar, depois o crer e só depois Jesus. Meu amigo, não há caminho mais curto. Você deve ir a Jesus como você está. Ele vai mudar você completamente de dentro para fora.